Se você clicou nesse vídeo, então eu acredito que muito provavelmente você saiba o que é Dragon Ball, né? Pelo menos eu espero. Principalmente se, assim como eu, você também for alguém que consome, que é fã de anime, é praticamente impossível você não saber o que é Dragon Ball. Dragon Ball é um anime tão influente não só na cultura pop no geral, mas eu acho que na sociedade como um todo. Tipo, ele é tão popular que até pessoas que não consomem nenhum tipo de mídia relacionada a anime ou mangá sabem o que é Dragon Ball. É provável que talvez você tenha algum tio ou parente que não saiba nem sequer o que é um anime, mas já assistiu Dragon Ball porque passava na Globo, ou sei lá, na Band, Record, não sei. Ou então talvez você tenha alguma tia ou tio crente que fala que Dragon Ball é coisa do diabo por causa do Mr. Satan ou alguma coisa assim. Enfim, nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre isso. Não sobre o fato de Dragon Ball ser do diabo. Sobre como Dragon Ball se tornou um dos animes mais populares ao redor do mundo. E como ele também serviu de inspiração para outras mídias dentro da cultura pop. E também falar um pouco sobre a minha relação com essa obra e como ela meio que influenciou um pouco de quem eu sou hoje também. Esse vídeo aqui também é 100% uma dedicatória ao Akira Toriyama e a sua obra como um todo, no geral. Então, se você gostar desse vídeo, eu peço para que você deixe um like, compartilhe o vídeo com alguém, sei lá, faz alguma coisa, me ajuda a mim não morrer de fome. E se inscreve aí também. É sério, por favor, se inscreve, deu trabalho pra caralho. Agora que eu já falei tudo isso, vamos logo pro vídeo. Antes de falar sobre Dragon Ball em si, eu preciso dar uma contextualizada sobre quem é o seu criador, no caso, o Akira Toriyama. E relaxa que esse vídeo aqui não vai ter aquela encheção de linguiça sobre explicação de personagem e tal. Até porque, porra, não tem como você ter clicado nesse vídeo e você não saber o que é Dragon Ball, né? O protagonista da história é o Gugu. Eu provavelmente vou me arrepender de ter feito isso. Bom, o criador de Dragon Ball, o Akira Toriyama, ele nasceu no ano de 1955. E já na infância, ele foi muito influenciado por obras de Osamu Tezuka, que, pra você que não sabe, é basicamente o criador de Astro Boy e filmes da Disney, mais especificamente o 101 Dálmatas. Ele chegou a dizer em algumas entrevistas que ficou maravilhado com o estilo e traço daquele desenho, tanto que em um concurso de desenho que ele participou quando ele era criança, ele fez uma espécie de fanart sobre o filme e acabou ganhando. E algumas dessas influências podem muito bem ser notadas no seu estilo de desenho, que é algo que se aproxima bem mais de um estilo cartoon. Ele gostava bastante de um estilo de desenho bem mais arredondado. Os desenhos dele também eram bem expressivos e ele também gostava de exagerar bastante nas formas da anatomia dos personagens. E antes de trabalhar com Dragon Ball, mangás no geral, Toriyama chegou a trabalhar, acho que em umas 3 ou 4 obras diferentes. Eu não sei se essa informação tá 100% correta, mas eu não vou checar por preguiça. Uma dessas obras sendo Dr. Slump, que apesar de não ter sido muito popular pelo resto do mundo, fez um baita sucesso lá no Japão e era uma obra de comédia cuja protagonista era uma robô ciborgue chamada Arali. Muito provavelmente você já deve ter visto ela em alguns episódios fillers de Dragon Ball Super. E em 83, o Toriyama lança Dragon Boy e é mais ou menos uma espécie de protótipo de Dragon Ball. Na história, o protagonista Anton, eu com certeza não pronunciei o nome desse carinha certo, tem a missão de levar essa personagem que é uma princesa de volta para sua terra natal. E o protagonista dessa história tem asas de dragão. E mais tarde, esse conceito de garoto com parte de animais no corpo seria reutilizado mais pra frente no design do Goku. Só que ao invés de asas de dragão, o Goku teria um rabo de macaco. Bom, Dragon Ball só foi lançado mesmo em 84 e eu não preciso nem dizer o quanto essa coisa fez sucesso. E inicialmente, a ideia da série era fazer um mangá de comédia misturando lutas e artes marciais. Só que o que mais chamava a atenção do público pra história eram justamente as suas lutas. E devido a toda essa parada, o Toriyama foi meio que forçado o seu editor a fazer uma continuação da história, só que com uma trama um pouco mais séria e mais lutas. E, obviamente, deu certo. Só o que ele precisava mesmo era de um chefe abusivo mandando ele trabalhar mais. É bizarro pensar que se não fosse por esse cara, Dragon Ball não teria nem um terço do sucesso que ele tem hoje.
E mais uma coisa que eu havia esquecido de citar no tópico anterior é que antes de trabalhar com mangás no geral, Toriyama trabalhava em uma agência de publicidade, lá onde ele aprendeu conceitos de storytelling e narrativa visual, elementos que mais tarde apareceriam bastantes dentro de seus mangás, principalmente em Dragon Ball. E agora, né, com todas essas coisas ditas, com toda essa pesquisa de Wikipédia feita, eu acho que eu já posso falar um pouco sobre a minha relação com Dragon Ball. Tome cuidado, 18! Toma, sua filha da puta! Só porque é gostosinha, não fica se achando muito, não! Tava pensando que ia ganhar de mim, é? E bom, a minha história com Dragon Ball começou quando eu tinha, acho que por volta de uns 8 ou 9 anos, isso lá em 2016. Meu pai, ele chegou em algum dia aleatório em casa. Sim, eu tenho pai, eu não sou igual quem tá assistindo esse vídeo agora, sem pai. Tá, eu vou parar de tentar forçar a graça nos vídeos. Enfim, meu pai chegou em casa em um dia aleatório com um DVD de Dragon Ball na mão e deu o DVD pra mim assistir. Só que no começo eu lembro que eu nem tinha dado muita bola, até porque minha mãe, minhas tias, meus parentes no geral falavam que, sei lá, que isso daí era coisa do diabo, que não podia assistir, porque papapá, aquela ladainha toda chata do caralho. Mas, bom, eu só fui dar bola mesmo quando o anime começou a passar, eu acho que na Rede Brasil, cara. E eu nunca tinha ouvido falar desse canal da minha vida, eu só ligava naquela porra pra assistir. Acho que era os Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball que passava logo depois. E foi a partir dali que eu meio que comecei a acompanhar Dragon Ball e passei a conhecer outros animes no geral. Dragon Ball meio que me apresentou, me apresentou a esse universo dos animes. E principalmente foi o anime que me fez querer começar a desenhar e a estudar desenho. Acho que Dragon Ball não só inspirou a mim nesse quesito, como diversos outros artistas que têm um pouquinho dessa influência do mangá, mano. Dragon Ball, ele foi bastante importante pra mim nessa parte. Eu lembro que quando eu era criança, todos os personagens que eu desenhava meio que se pareciam com Goku, ou era praticamente um copia e cola. E eu lembro que nessa época eu desenhava feio pra caralho, né, mano? Porque criança, tá ligado? Era tipo um corpo de boneco do Roblox, só que todo torto e desproporcional e, mano, era muito feio. Eu não guardava meus desenhos porque eu era uma criança retardada que tinha mania de ficar fazendo desenho e jogando fora logo depois, mas meus desenhos no começo era basicamente um copia e cola do Goku, só que da Deep Web. E tá, né, como eu disse antes, Dragon Ball meio que inspirou uma galera aí a desenhar. E, obviamente, também diversos mangakas, né? Shiro Oda e Masashi Kishimoto, por exemplo, eram muito fãs do trabalho do Akira Toriyama, principalmente de Dragon Ball. As cores do casaco do Naruto, por exemplo, que são uma clara referência àquele uniforme clássico de batalha do Goku, e o Eiichiro Oda, que também já falou em algumas entrevistas o quanto ele foi inspirado por Akira Toriyama e Dragon Ball. E a gente também consegue notar isso no estilo de desenho dele no começo de One Piece, que se assemelhava bastante a Dragon Ball. Tinha, e até hoje tem, aquela parada do traço meio cartunesco, com a diferença que naquele começo as coisas eram bem mais limpas e bem menos poluídas, muito diferente do traço atual do Oda, e esse traço mais antigo dele também se aproximava bem mais de Dragon Ball, que também tinha essa parada de ser algo mais limpo e claro de entender. E a influência dessa obra também vai muito mais além do mundo dos mangás, indo parar também em Hollywood. O Jay Oliva, que é um cara que já trabalhou em algumas animações do universo DC, disse que os combates das lutas frenéticas de seus filmes foram muito inspirados em cenas de lutas de Dragon Ball Z. Inclusive o ator Michael B. Jordan, que fez aí o filme de Pecadores e também já trabalhou em Pantera Negra, é um grande fã de animes, incluindo Dragon Ball. Tanto que ele disse que já chegou a se inspirar no anime para desenvolver algumas coreografias de lutas pro filme Creed. E lógico que esses são só alguns exemplos, vários, gente influente por aí que curte Dragon Ball. O próprio ator do Greg, o Vicente Martella, lá de Todo Mundo Odeia o Chris, em uma entrevista pro Energy já falou que é fã de Dragon Ball e que ele acha bastante quando era criança. Mano, pra ter ideia, até o Bolsonaro, cara. O Bolsonaro é fã de Dragon Ball. E eu também nem sei se isso daí é verdade, mas eu ouvi por aí que ele é fã de anime, que ele gosta. Sei lá, cara, você vê o nível. Bolsonaro! Se eu fosse citar todos os exemplos aqui de gente influente que curte Dragon Ball, esse vídeo vai ficar gigantesco, mas é realmente incrível como uma simples obra de lutinha consegue fazer parte da vida de uma galera. Enquanto muitas obras tentam ser mega complexas e com personagens mega desenvolvidos, Dragon Ball é apenas simples
simples e ele cumpre o que ele propõe, né? Ser uma história de lutinha. E era justamente isso que me fazia assistir Dragon Ball. Eram as lutas. Eu era uma criança boba. Eu não queria saber de história complexa, de muito desenvolvimento. Eu queria ver o Goku murrando o Freeza na porrada, ou sei lá o que. Dragon Ball é um anime que não ligava nem um pouco para desenvolvimento de personagem. Esse, inclusive, que nem era o forte do Toriyama. O cara queria escrever comédia. Ele não queria saber de fazer nada sério. Mesmo assim, ele conseguiu criar personagens tão marcantes e um universo tão próprio e único. Inclusive, essa parte de Dragon Ball em específico também é algo que me chama muito a atenção e que foi ainda mais ampliada em Dragon Ball Super, que é essa questão do universo de Dragon Ball em si. Ser muito rico, questão das raças, os Namekuseidins, Saiyajins e dentre outras raças. Eu acho um negócio muito bem interessante. É uma pena que o Toriyama não tinha certa aptidão para desenvolver esse universo, mas no geral era algo muito fantástico. Quando veio aquela explicação do Daima de que na real tudo se resumia a demônio e essas paradas, eu achei que deu uma brochada assim sinistra no bagulho. Acho que brochada é uma palavra muito forte, mas é basicamente essa palavra que resume a sensação. Mas, sei lá, eu prefiro acreditar que cada raça em si tem uma origem diferente, porque isso dá um aspecto ainda mais especial para Dragon Ball, na minha opinião. Akira Toriyama partiu, mas a sua obra vai continuar intacta enquanto ainda existe Toei engravatado querendo fazer dinheiro. Tanto que ainda esse ano acho que vai sair o tal do Dragon Ball Super Belos, que eu não sei se vai ser bem um anime, se vai ser bem uma série nova que vão fazer. Mas o que eu tô mais ansioso mesmo para acompanhar é a saga da Patrulha Galáctica, do Moro. Eu ansiava por ver esse arco sendo animado algum dia. Agora esse sonho finalmente vai se tornar realidade. Espero que até lá o mundo não acabe, porque do jeito que as coisas estão, né? Enfim, o vídeo não é sobre crise existencial. Mas bom, se você chegou até aqui, deixa um like, se inscreve no canal. E se tu curte Dragon Ball também, se inscreve no canal. Sei lá, faz alguma coisa. Eu compartilho esse vídeo aí pra alguém que gosta de Dragon Ball. Eu não sei, ou manda esse vídeo também pra aquela sua mãe crente e fala pra ela que Dragon Ball não é do diabo, tá? Mano, eu não sei o que eu tô falando.